13h39. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo direto, apostando nesse público ao invés de outros meios limitados de divulgação de marca. O produto ou serviço divulgado na web rádio é transmitido para uma grande população que diretamente está acessando a internet em todo o Brasil ou em todo o mundo. Anuncie em web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Na segunda, a partir das 8 da noite, você acompanha aqui na Rádio FT, Bandeira Quadriculada, o seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Bandeira Quadriculada, a apresentação André Vieira Coelho. Aqui na Rádio FT você acompanha as principais competições do mundo. No futebol nacional, destaque para o Campeonato Brasileiro Série A e Copa do Brasil. Na América do Sul, todos os detalhes da Copa Libertadores da América. Na Europa, as principais ligas são destaque aqui na Rádio FT. Campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato espanhol, Liga dos Campeões da Europa. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. O que acontece no melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar aqui na Rádio FT, Bandeira Quadriculada. A apresentação, André Vieira Coelho. Muito boa noite para você, amigo ligado na Rádio FT em todo o Brasil. Espero que você tenha passado a sua Páscoa de uma maneira decente e maravilhosa. Está começando mais uma edição aí do Bandeira Quadriculada, edição do dia 13 de abril de 2020. Primeira exibição sempre 8 horas da noite em radiofd.com.br e reprise de terça a sexta-feira, sempre às 7h30 da noite, ambos pelo horário de Brasília. Nós que estamos ainda na questão de quarentena, aquela coisa maravilhosa que estamos passando por causa desse Covid-19, e estamos nós aqui para fazer o programa, para trazer conteúdo, informações, análises. Hoje temos um convidado mais uma vez especial para trazer toda a análise, tudo o que está acontecendo em volta e, claro, as polêmicas que teve essa semana e a semana anterior, que foi um negócio de doer, né? Enfim, estamos aqui ao lado com o César Augusto, que é o meu parceiro de sempre, e meu convidado dessa semana é um fera que está sempre aqui na nossa casa, né? Que é esse Bandeira Quadriculada já há um bom tempo, desde quase a nossa estreia atrás. Ele veio aqui já 2 vezes em edição ao vivo, e mais uma em VT, que na última vez foi no dia que o Gugu faleceu. Pra você ter noção de como é que é as coisas, né? E ele está aqui de novo, em meio a essa pandemia, que a gente não sabe como é que vai terminar isso aí, mas ele está aqui para trazer todo o seu conhecimento, análise, tudo do que está rolando, tudo que ele pode nos dizer de bastidor,
E o que também ele acha, lógico, de previsão para a Fórmula 1 nessa atual temporada e do automobilismo como um todo para esse ano de 2020. Mais de 3 vezes, hein? Eu acho que essa conta aí tem. Eu acho que a sensação que eu tenho é de que foram 5, 6 programas que eu participei. Mas enfim, depois eu vou ter que pegar aqui o histórico de mensagens para ver qual é. Mas independente de foram 2, 3, 4, 5, é sempre um prazer estar aqui. Infelizmente a gente não vive um momento muito prazeroso, né? A gente não vive um momento na verdade, de certeza nenhuma. Em todas as esferas que é da nossa vida, e o automobilismo é uma daquelas que tem um ponto de interrogação enorme em cima dele, porque o automobilismo é um esporte caro, o automobilismo é um esporte que demanda uma logística, uma estrutura muito grande, que envolve muitos setores. Então, para a gente saber o que vai ser o automobilismo do outro lado desse túnel, a gente tem que saber o que vai ser o mundo do outro lado desse túnel. O que a gente tem para comentar são decisões que vão sendo tomadas e os caminhos que vão sendo traçados, se são bons ou ruins, a gente está aqui para analisar, né? Exatamente. Estou aqui ao lado do César Augusto. Tudo bem, César? Boa noite. Boa noite, foi do dia, e diz o seguinte: a Renault já vai começar a passar o facão no seu staff em Anston, por causa que não vai conseguir pagar os salários. Essa crise do coronavírus pode forçar as equipes a rever gasto, rever pessoal, e ainda por cima, até sair da categoria. Vai ser um motivo para sair da categoria. Principalmente a NASCAR e a Indy, né? Então já estão com um prejuízo muito grande. E a Fórmula 1 é realmente a que pegou realmente o maior prejuízo de todos, com a maioria das etapas já adiadas ou canceladas. É um negócio surreal, se a gente for pensar na virada do ano que nós estávamos tendo, né? Aliás, né, Fábio, na última vez que você participou aqui do programa, em novembro do ano passado, a gente tinha uma projeção de 2020 de campeonato disputado, de regulamento parecido. Agora, tudo de repente mudou em meados de 3 meses. Como é que você analisa essas coisas que aconteceram em termos de saúde, de crise de saúde, ou um pouquinho mais próximo, mas ainda assim muito distante, que aí tem até a ver com o automobilismo, com fábricas, que foi na Segunda Guerra Mundial, quando justamente as produções dos países viraram-se para a área médica e para a área militar, né? Fábricas de roupas, fábricas de carros, fábricas de tudo, pararam para ajudar num esforço de mobilização, né, que é necessário nesses tempos de crise absoluta. E a rapidez é enorme. A gente estava lembrando, conversando com outros colegas, a Fórmula 1 chegou a fazer, parece que foi há um ano atrás, né, mas a Fórmula 1 chegou a fazer pré-temporada, a Fórmula 1 chegou a ir para a Austrália, a Fórmula 1 chegou inclusive a cometer a barbaridade de não cancelar a corrida depois de um caso de vírus no paddock, naquele dia, um dos mais tristes da Fórmula 1, foi aquele dia, quinta-feira no Brasil, sexta-feira na Austrália, aquele cancela, não cancela, que levou muito torcedor pro portão do autódromo, enfim, aquela coisa vergonhosa. E agora a Fórmula 1 vive o maior cheque que ela já viveu, cheque como no xadrez, como um cheque mate, e a sua existência está ameaçada. Ela pode sair disso de uma maneira melhor do que ela entrou, mas ela pode sair pior também. As decisões que ela tomar a partir de agora vão ser muito importantes, porque é um esporte que se construiu na base do lucro, na base de um desenvolvimento quase que desenfreado, de gastos astronômicos, de equipes morrendo, e isso agora pode cobrar o seu preço, como pode ser a oportunidade da Fórmula 1 se refazer, se reconstruir, se replanejar e se transformar num esporte viável, equilibrado, com regulamento restritivo que dê para equipes não só fazerem número no grid, mas almejarem alguma coisa. É tudo uma incerteza muito grande. E eu detesto, até para passar para vocês a palavra, eu estou detestando esse ponto do que nós estamos vivendo, não só porque nós estamos vivendo uma abstinência de verdade. As pessoas adoravam brincar, né? Que abstinência da Fórmula 1 que eu tô na pré-temporada. E infelizmente a gente se confrontou com uma abstinência de verdade, porque nós não só estamos há meses sem corrida, como não temos previsão de quando vai voltar, se vai voltar esse ano. Então a abstinência de verdade é essa.
Mas o que me incomoda é que mesmo falando as coisas certas, a gente meio que não sabe do que a gente está falando. Porque a gente não sabe o que vai ser o mundo daqui a 2 semanas, que dirá quando a Fórmula 1 voltar. É engraçado, né, César? Porque alguns países da Europa estão conseguindo se controlar muito bem e outras que ainda estão em estado crítico. Quer dizer, isso também coloca na dúvida em relação de receber os grandes eventos, principalmente a partir do segundo semestre, né? O problema vai ser o seguinte, você tá, uma coisa é Alemanha e Coreia do Sul conseguiram boa estratégia para conter o vírus. Outra coisa é Espanha, Itália, França, Inglaterra, Reino Unido, vamos dizer assim. Portugal conseguiu conter. Os centros que, vamos dizer, que rendem mais lucro para a FIA e para a Liberty Media estão prejudicados. A gente viu aqui nas últimas semanas, estão se especulando que a temporada vai começar na Áustria. Como a gente nunca viu isso. A temporada começar de fato na Áustria. Porque vários países, incluindo Azerbaijão, incluindo Canadá, sem contar China, Vietnã, Bahrein, Austrália, cancelaram suas corridas. Porque não pode evitar aglomeração. Cancelaram, César, só Austrália e China. E Mônaco. Não, cancelado só Austrália e Mônaco. As outras estão oficialmente adiadas. Entendi. Exatamente. Que pode ser empurradas lá na frente. Pode ser colocadas para novembro, pode ser colocadas para dezembro, ou se bobear até janeiro, né? Inclusive, Mas peraí, se for para janeiro, vai ser inverno na Europa. Como é que vai ter corrida na neve? Mas aí você tem que pegar as corridas do verão na América do Sul. No caso, o Brasil e os Estados Unidos. A gente tem que se virar pra repor isso daí, né? Agora, o outro fato, né, o Fábio, a semana passada aqui no programa nós falamos das declarações do Bernie, que se diz a favor do cancelamento da temporada 2020 da Fórmula 1, enquanto Jacques Villeneuve disse o contrário. Disse que tem que ter a temporada 2020 da Fórmula 1 até para dar garantia para os pilotos, para as equipes e também para as equipes que precisam de alguma coisa. Tanto que o pai do Lafitte, né, está pagando para a Williams cerca de 320 milhões de reais para a equipe da Williams para poder sobreviver diante da situação. Como é que você vê também essa guerra de bastidores, de egos e daí, claro, dessas declarações tanto do Bernie, agora aqui no interior paulista, né, entrevista ao jornal suíço, e o Jacques Villeneuve agora também no sábado passado. Primeiro assim, só para aquela questão que vocês estavam falando do calendário, a Fórmula 1 pode correr na Europa em novembro, em certos lugares pode. E ela vai conseguir, ela vai ter que conseguir encaixar as corridas de uma maneira absolutamente fora do comum para quem se acostumou com o calendário da categoria. Eu acho que a possibilidade da gente ter mais de uma corrida numa mesma pista é enorme. Silverstone pode sediar 2, 3 corridas, essa chance a cada dia ela aumenta. Isso é uma informação, embora não seja confirmada, mas há uma chance que vai aumentando porque a Fórmula 1 está olhando para essa possibilidade, né? Quanto à questão de correr ou não correr, a Fórmula 1 tem que correr. Não é uma escolha da Fórmula 1 jogar para 2021, vai ser um desastre para a Fórmula 1 jogar para 2021. Ela pode fazer a temporada 2020 terminar até em fevereiro, eu acredito. Não é nem em janeiro, não. Ela pode ir até fevereiro, porque os carros estão congelados. Essa é uma das medidas boas que a Fórmula 1 já podia ter feito há muito tempo e podia ter feito com um trabalho técnico de equalização, de deixar a coisa justa, ao invés de fazer de sopetão como teve que fazer. E aí a gente não sabe se tem equipe um segundo e meio mais rápida do que a outra. Enfim, é meio na sorte. O congelamento é correto, a forma como ele foi feito é erradíssima. Mas o congelamento abre não, né? Ele elimina a necessidade das férias de dezembro, janeiro, fevereiro, porque não tem carro para produzir. Não vai ser necessário produzir carro nessa época. Então a Fórmula 1 pode correr. Essa medida foi acertada. E ela tem que correr para fazer dinheiro. O Jacques Villeneuve tem razão. O Bernie Eccleston, levar a declaração do Bernie Eccleston a sério, eu não levo, porque é um cara que não tem mais ligação nenhuma com o esporte, é um cara que
fala coisas que ele não faria. Ele já era assim quando ele comandava a Fórmula 1. Ele falava uma coisa e fazia outra. Então é um cara que joga declarações ao seu bel prazer e ele, para o circo pegar fogo, não vai ter nenhum problema para ele. Então, falar que tem que cancelar a temporada 2020 é catastrófico para a Fórmula 1. Pode chegar a esse ponto? Pode. A cada dia que passa, essa possibilidade é mais real. Mas ainda estamos no mês de abril. Ainda há espaço para se voltar. Vai ser dificílimo, porque não adianta um país se livrar do vírus para receber a Fórmula 1, não adianta. O que adianta um país estar em uma condição boa se ele vai trazer 3.500 pessoas de vários lugares que vão ficar confinadas, que vão se espalhar pelo mundo para se juntar no próprio país delas e vão ter contato com hotel, com restaurante, com essas coisas todas. O Ross Brown até deu uma declaração de que a Fórmula 1 teria que fazer um esquema de confinamento próprio, teria que fazer um esquema de ficar ali o mais conjunta possível, para que essa coisa funcione. Mas tem que correr, porque senão vai quebrar, senão vai ter uma debandada. O César falou da Renault. Se a gente pensar que na última crise de 2008, que foi uma recessão, a Fórmula 1 perdeu BMW, perdeu Toyota, perdeu Honda, agora nós estamos vendo uma depressão econômica, que é uma coisa quando se caracteriza em escala mundial muito maior. É o mundo inteiro. A perspectiva é sombria. A Fórmula 1 tem que se mexer, porque senão ela vai tomar uma pancada muito forte. E aí, César, como é que você vê esse cenário e pelas declarações de Jacques Villeneuve e Perny e também essa solução de fazer com que a Fórmula 1, a temporada de 2020, seja empurrada até o início de 2021? Acho uma boa saída, mas o problema é quando você está falando de depressão, como disse o Fábio. Na temporada de 2009 saiu Honda, Toyota, BMW e a Renault passou a ser fornecedora de motores. Então a gente perdeu nessa tacada 3 montadoras que nunca mais voltaram. A Honda voltou com fornecedor de motor em 2013, a Toyota ficou um tempo com fornecedor de motor, mas saiu. A Renault, a BMW nem quer saber mais de Fórmula 1, está focada na Fórmula E, porque o carro elétrico é o futuro, segundo ela. E sem contar que agora você tem um grid de quase 20 carros. E se você perder a Renault, que a Renault não tem como manter os gastos de um programa de Fórmula 1, e ainda por cima tem um problema grave estrutural, que é a crise do Carlos Ghosn, que você percebe que o negócio é viável e atrair novas montadoras, então você teria que reduzir tudo. Gastos, tudo mais, tudo. Você vai ter que reduzir. Mas a questão, César, é que você está colocando a Renault, mas todas servem para esse exemplo. Todas. Não há nenhuma garantia de que a Mercedes vai ficar. Não há nenhuma garantia de que a Honda vai ficar. Não há nenhuma garantia que nenhuma das grandes. E as pequenas sofrem de um outro problema que também é fatal, que não ter dinheiro. As grandes vão ter dinheiro, mas elas vão estar demitindo em massa, fechando fábrica. Então, como que você vai colocar um marketing em primeiro lugar ao invés da sua operação de fábrica? Então, o buraco é muito mais embaixo. E a Williams e a Haas, por exemplo, elas podem não ter dinheiro para cruzar tudo isso. Essas vão precisar de uma ajuda, como o Brasil está fazendo. Vão precisar de dinheiro no banco mesmo, efetivo, para sobreviver. Não, e sem contar que Haas e Williams, como você bem citou, não tem perspectiva de dinheiro novo para os próximos meses e já estão começando a vender as suas divisões de engenharia para outros clientes. Então, e quer complicar mais ainda a situação. E outra coisa, né, o Fábio, tem mais um agravante, né? A Globo está no seu último ano de contrato dela com a Fórmula 1. Não se sabe se vai conseguir fechar um novo contrato a partir de 2021. Com a temporada já afetada, ela está tendo que renegociar com as cotas de patrocínio que já tinham sido fechadas antes, assim como vai acontecer agora com a questão da Olimpíada. Ela vai ter que renegociar tudo de novo, as cotas de televisão e de patrocínio, que eram 6, para a Olimpíada de Tóquio do ano que vem. Como é que isso também afeta as televisões, principalmente aquelas que estão no último ano de contrato?
A gente tem uma série de fatores que são todos problemáticos, né? Tem essa questão do dinheiro das empresas, tem as pequenas, tem os circuitos, os contratos com os circuitos, que é uma coisa também muito é uma linha muito